O Instituto Paraná divulgou hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente feita aqui no estado de São Paulo. O deputado Jair Bolsonaro manteve a ponta em todos os cenários testados, inclusive naquele com Lula. Também se destacou no levantamento o ex-governador Geraldo Alckmin, que se recuperou e aparece em segundo ou terceiro lugar, né, com percentuais que variam aí de 15% a 20%. Os petistas Fernando Haddad e Jacques Wagner vão mal. O primeiro tem 5% e o segundo apenas 1%. Ciro Gomes e Marina Silva aparecem tecnicamente empatados nas 3 simulações, sempre com a ex-ministra na frente. O que você achou desse levantamento, Vera, que trouxe números aí parecidos com o último? Acho que não teve nenhuma mudança muito significativa. Alckmin melhorou um pouquinho, mas ele continua atrás de Bolsonaro. Não acho que ele se destacou, não. Continua patinando em casa, né? Eu acho que hoje tem algumas explicações que são complementares para esse fenômeno que impede o Alckmin de crescer em São Paulo. E elas estão ligadas a essa coisa do Bolsonaro. Existe um voto casado no interior, e é uma boa reportagem do jornal O Globo a esse respeito, de pessoas que declaram voto no Bolsonaro e no João Dória. E isso tem muito a ver com uma coisa que eu abordei na minha coluna de hoje, questão da segurança. O interior deixou de ser aquele lugar idílico, de paz, que é bucólico, onde a vida é muito mais segura e muito mais pacata. Além dos crimes ligados a invasões de terra, do MST, tem muito crime comum no interior. Droga correndo solta, latrocínio, invasão de propriedades para roubo mesmo, e não só para invasão pelo MST. E apesar do Alckmin ter um discurso que é fácil na segurança, porque ele tem indicadores para mostrar do seu governo, ele não encaixa esse discurso. Os próprios tucanos verificam isso quando vão ao interior, quando fazem campanha. As pessoas não associam nada de bom em termos de segurança ao governo Geraldo Alckmin. E se ele é um governo que tem bons números na queda de homicídios, nesses outros indicadores ligados a roubo, ligados à segurança patrimonial, etc., ele não passa a mensagem. Ninguém sabe se ele foi bem, se foi mal, como foi. Então, é uma dificuldade de comunicação dele, de encaixar um discurso nessa área, que tem que ser um discurso considerado forte, não precisa ser Bolsonaro, dizer que vai dar arma para todo mundo, mas as pessoas notam uma tibieza dele de entrar num tema que é vital no Estado. Graça, por que ele não consegue jogar bem no Estado? Está bem aqui em São Paulo, no Estado de São Paulo. Só lembrando que essa pesquisa, é no Estado de São Paulo. Porque não tá jogando, né, Patrick Santos? Tá jogando parado, né? Ainda não começou a jogar. Quer dizer, o jogo do Alckmin agora, parado, é esse em que ele é otimista, talvez com razão, de formar, de compor alianças, né? O investimento do Geraldo Alckmin, tem falado muito sobre isso aqui, é o investimento na máquina, na candidatura do establishment, em ter uma estrutura forte para si, competitiva, a ser apresentada, e isso representa começar a jogar quando a campanha se iniciar. Isso ele fala expressamente. Também não tem muito outra coisa para falar, mas a aposta é essa, e que quando a campanha começar, a máquina que ele terá, e a máquina é muito forte aqui em São Paulo, operará a seu favor. Mas aí surgem os russos, né? O russo diz isso que o Globo aponta. Existe um voto aí no ar que pode ser Bolsonaro-Dória, que é um voto de insatisfação e de renovação, é um voto complexo, que merece estudo. Além disso, é preciso estudar o Jair Bolsonaro, o discurso do Jair Bolsonaro a fundo. Eu tenho tentado fazer isso. O que o Jair Bolsonaro propõe em matéria de segurança, mas que está presente em todo o seu discurso, é a única proposta dele. E eu não estou desfazendo da proposta, não. Em termos de discurso, de narrativa, é primoroso, porque vai na raiz do cidadão. É a defesa da propriedade privada. E esse cenário que a Vera descreveu do interior de São Paulo, das pessoas sem segurança em suas casas, com pequenos assaltos, com roubos aumentando, isso é uma questão que toca na ideia fundamental para qualquer indivíduo no mundo, que é a defesa da sua propriedade, da propriedade privada. E o discurso do Bolsonaro é construído permanentemente, em qualquer circunstância, sobre essa base. E contra isso, não há argumento. Você pode vir com a estatística que você quiser do Alckmin,
de bons resultados na segurança pública, mas o sujeito está lá, lastreado, aprofundado nessa discussão que é Thomas Hobbes. A propriedade privada, né? O homem na sua essência. É muito difícil. Vamos ver quem conseguirá quebrar isso, ou se alguém conseguirá. E você acha que alguém conseguirá quebrar isso, Marcelo Madureira? Qual a sua leitura aí dessa pesquisa aqui no estado de São Paulo? Eu acho que sim. Como comentei na última pesquisa aqui que a gente analisou, esse voto cristalizado que você tem, essa dianteira do Bolsonaro nas pesquisas, se dá por uma conjunção de fatores muito peculiares, em que o cara que é radical, o cara que é fundamentalista, ele fecha o voto dele e acabou, né? Por isso que eu digo, só quando a campanha começar efetivamente e os eleitores, a maioria deles, começar a tomar conhecimento dos candidatos, das suas propostas e tudo mais, aí sim você vai ter pesquisas que reflitam mais as tendências reais, né, do conjunto dos eleitores. Agora, nessa questão, né, que o Andreas apontou, que a meu ver, do ponto de vista de estratégia de campanha é correto, mas ela tem um limite, Andreasa, da defesa da propriedade privada. O problema é o seguinte, que o Bolsonaro, ele tem digamos assim, esse moto, esse lema, mas ele não fala como. Porque se a propriedade privada, se existe hoje toda uma fragilidade institucional, violência, desemprego, economia que não cresce, né? Com relação ao diagnóstico, acho que ninguém tem muita divergência. O problema está na terapêutica a ser seguida, ou seja, na conduta, né? De que forma você vai garantir a propriedade privada, né? Para isso você vai ter que fazer reformas estruturais no Brasil, você vai ter que submeter a sociedade a enormes esforços, a enormes sacrifícios, né? Você vai ter que deixar alguns setores descontentes, né? Você vai ter que fazer um montão de coisa. E isso o Bolsonaro não fala, né? Isso, aliás, para ser justo, ninguém fala. Ninguém fala. Então fica difícil você, né, ter assim, essa estratégia de campanha, a defesa intransigente da propriedade privada é o caminho para a eleição do Jair Bolsonaro. Não acredito nisso, não acredito, não é meia verdade, porque isso aí vai até um certo ponto. Você vai ter que dizer como é que você vai, né, pacificar a sociedade brasileira. Com certeza não é armando cada cidadão, isso já posso te dizer.